Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal da Agi Pimenteria, ao fantástico mundo das pimentas. O que a gente faz aqui nesse canal? A gente discute assuntos sobre tipos de pimenta, técnicas de processamento, benefícios da pimenta para a saúde, pimentas ornamentais, negócios e estratégias de posicionamento e desenvolvimento de novos produtos. Então, são vários assuntos que a gente trata aqui no nosso canal. Então, o que eu faço aqui? Eu ajudo pessoas que são apaixonadas por pimenta a desbravarem um mundo de possibilidades e também de sabores. Então, se você deseja ter uma renda extra trabalhando com pimentas, ou deseja, ou apenas você é um apaixonado por essa iguaria, você está no lugar certo. Aí você se inscreve aqui no nosso canal e você vai estar sempre recebendo uma notificação de quando tiver novos vídeos. Então, quem que eu sou? Eu sou Alessandra Locatelli, eu sou mestre em tecnologia de alimentos, eu sou especialista em pimentas e descobri nas pimentas uma fonte de renda, da qual eu vivo há 15 anos. E ao longo dessa trajetória, eu fui desenvolvendo novos produtos baseados no meu conhecimento, baseados na experiência que eu fui adquirindo ao longo desses anos. E o objetivo é o quê? É abastecer um mercado muito deficiente de produtos derivados de pimenta. E o nosso tema de hoje é para falar de um assunto que para mim foi assim extremamente importante e ele foi a grande virada do nosso negócio. Por isso eu separei esse conteúdo especialmente para você. Então a gente vai falar hoje sobre a pimenta cumari do Pará. Então eu vou contar um pouco da história, o quanto ela foi importante para o desenvolvimento do negócio, das dificuldades e das oportunidades de você colocar um produto no mercado, né? E também eu vou te dar assim algumas informações voltadas à qualidade da pimenta, produtividade, formas de preparo. Então fica ligado que a gente vai falar tudo isso nesse vídeo. Então, onde que a gente está localizado? A gente está localizado em Minas Gerais, né? Então, aqui em Minas é uma região onde tem uma aptidão muito grande para a produção de pimentas. E ela é uma agricultura voltada para a produção de agricultura familiar, né? Ela é uma agricultura familiar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que está distribuído essa produção aqui na nossa região. Então, como a gente pode observar aqui nessa foto, o que a gente vê? A gente vê que a pimenta ela está distribuída em pequenas propriedades. Então, aqui como a gente pode ver, tem várias divisões de terra, né? E em cada área dessa é produzido um tipo de produto. Então, eles não produzem só a pimenta. Então, produz café, produz milho, produz um pedaço de soja, produz pimenta, produz cana, tem uma área também para tirar leite, né? Então, é dividido, quer dizer, uma mesma área ela é dividida em pequenas outras áreas para diversificação da cultura. E uma das culturas que é muito utilizada aqui é a cultura das pimentas. Então, na nossa região, a gente produz pimenta de todo jeito. Produz pimenta
biquinho, pimenta malagueta, pimenta cumari do Pará, pimenta cumari vermelha, pimenta bode, pimenta dedo de moça, uma infinidade de pimentas. Então, o que a gente vê de oportunidade na pimenta? A pimenta, ela é um produto que ela se ajusta perfeitamente à agricultura familiar e também tem uma integração muito boa com a agroindústria. Então, isso representa o quê? Representa uma importância socioeconômica para a região muito grande. E para quem que vai as pimentas? O mercado de pimenta, ele é muito vasto, né? Ele é muito diversificado. Vai desde o consumo de produto in natura, conservas, molhos, antepastos, geleias e também a secagem das pimentas. E essas pimentas secas, desidratadas, como por exemplo a pimenta do reino, que a gente já falou uma aula sobre isso, e também a páprica, são produzidas em grande escala, né? Juntando todos os produtores, no final a gente tem uma grande produção e essa pimenta ela é muito destinada ao mercado de exportação. Então eu vou contar um pouco para vocês aqui da minha história com as pimentas, né? Como que a gente começou tudo. Só que aqui eu só queria mostrar uma coisa, que vocês estão vendo esse círculo vermelho aqui, ele mostra o que? Esse tipo de produto, né? Que é a pimenta. Ela é colocada na garrafa PET, coloca uma solução de salmoura e ela é conservada dessa forma, ela passa por um processo de fermentação. Por que que faz isso? A pimenta, depois de colhida, né, como a gente tem uma imagem aqui, a pimenta depois de colhida, ela entra num processo, ela acelera o processo de respiração. Então você tem que tomar uma atitude rápida após a colheita da pimenta, porque senão ela perde. E aí o que acontece? A maioria dos agricultores, eles invasam a pimenta em garrafa PET, coloca a salmoura e coloca aqui, né, nas casas, né, para armazenar. Quando eles conseguem um montante de pimenta, tipo 100 PET, 200 PET, aí eles realizam a comercialização desse produto nessa forma. O que poderia ser feito aqui, além do produtor comercializar? Quais são os problemas de se comercializar uma pimenta assim? Essa produtora aqui, ela chama Luciana e ela produz muita pimenta. Ela produz pimenta bode, ela produz pimenta cumari, ela produz pimenta malagueta. E assim, é uma pessoa que vai muito atrás, né, das coisas, dos negócios. E aí o que ela fez? Ela conseguiu organizar a produção dela de pimentas, de forma que ela conseguia colher tudo o que ela plantava, ela armazenava nas garrafas PET, só que ela comercializava dessa forma. Então, como que você consegue identificar o produtor dessa pimenta quando você comercializa seu produto dessa forma? Ninguém sabe que foi você que fez. Não tem o seu nome aqui, não tem seu endereço, não tem o seu telefone. Então, se você tem um produto de qualidade, as pessoas querem saber de onde vem aquilo. Então, é uma forma de você ficar conhecido, de você formar uma clientela fiel. Só que para isso, você tem que entender que você tem que identificar
a sua embalagem. Então, você coloca seu nome, você coloca seu telefone, você coloca a data em que foi colhida aquela pimenta, você pode colocar o tipo de salmoura que foi utilizado, se você colocou mais algum outro ingrediente além do sal, né? Então, tudo isso vai fazer com que o seu produto seja diferenciado no mercado, que você passe a ser conhecido pela sua qualidade, pelo seu trabalho. E aí o que aconteceu com a Luciana? A Luciana produzia muita pimenta, aí o vizinho dela viu que ela estava produzindo muito, que ela estava ganhando muito dinheiro com isso, e aí ele foi atrás dos clientes da Luciana. Aí o que ele fazia? Ele levava a mesma garrafa, dessa forma, sem identificação, e falava assim: quanto Luciana vende para você? Ah, ela me vende a R$18 essa pet. Ah, eu faço para você a 17. O que acontecia? A pessoa lá, ela levava lá na central de abastecimento, né? E aí as pessoas começaram a comprar a pimenta do concorrente, porque não tinha nenhuma identificação. Então, talvez se o produto dela tivesse uma identificação, que era a pimenta da Luciana, quem ia comprar lá no entreposto comercial falava assim: eu não quero essa pimenta, eu quero a pimenta da Luciana, porque eu já conheço, eu conheço a qualidade, eu conheço o trabalho dela, né? Então, é uma forma de você se posicionar no mercado quando você identifica o seu produto. Então, eu vou contar um pouco aqui da minha história e por que a pimenta Cumari do Pará ela foi importante para o meu negócio, né? Quando eu comecei a trabalhar com as pimentas, o primeiro produto que eu fiz foi o molho de pimenta jalapeno. Por que esse molho? Porque era uma pimenta que a gente já conhecia, já produzia ela numa escala industrial, porque a gente já fornecia para uma grande indústria, né? Então, a pimenta jalapeno, ela tem uma alta produtividade agrícola, ela tem uma parede espessa, ela tem alto rendimento, o sabor dela é delicioso, ela tem aromas muito intensos, a picância dela é uma picância agradável. Então, como era um produto que eu já conhecia, nada mais, nada menos do que começar a trabalhar com aquilo que você sabe. Aí eu comecei a fazer o molho de pimenta jalapeno, que é um produto, é um molho de pimenta vermelho. E naquela época, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou usar a mesma embalagem. Aí eu usei a mesma embalagem de todas as pimentas que tinham lá no mercado. Então, minha embalagem era a mesma, a tampa era a mesma, o rótulo era diferente, mas ao mesmo tempo era muito parecido. Então, o produto, ele tinha dificuldade de conversar com o cliente. Uma vez que não tem ninguém apresentando o produto no local de venda, o que se vende? É o próprio produto que está lá exposto. Então, a pessoa olha na prateleira e ela vai ver algo de diferente, algo que chama atenção. Isso quer dizer que o produto conversa com o cliente, né? E aí o meu produto estava lá na prateleira, muito parecido com todos os outros que estavam lá. Era de cima e embaixo, molho vermelho. E aí o que estava acontecendo? Eu não tinha uma marca conhecida, o meu produto não tinha uma embalagem diferente, ela era parecida com de todo mundo. O molho também era vermelho, igual de todo mundo, então não estava indo bem. Só que tinha um grande problema, eu não tinha outra fonte de renda. Eu tinha que fazer o negócio dar certo, porque eu dependia daquelas vendas para pôr comida no prato dentro de casa. Então, a solução era o quê? Era fazer dar certo aquele produto. Eu tinha que fazer dar certo. Aí, o que aconteceu? Eu falei assim, coisa boa ou coisa ruim? Quem sabe, né?
É só com o tempo que a gente vai entendendo. E eu lembro assim como se fosse hoje a cena, né? Eu apareci lá num supermercado com a minha caixinha de molho, né? Eu andava com a caixinha de molho junto, né? Porque todo lugar que tinha uma porta, eu parava para mostrar o meu molho para tentar fazer aquela venda do produto. E aí o que acontecia? A resposta era sempre a mesma. Eu não tenho espaço. Olha aqui, minha prateleira está lotada. Eu não tenho espaço para colocar o produto. E realmente, quando você ia lá olhar, realmente a prateleira estava cheia de molho e molhos assim que há muito tempo já vendia, já eram marcas conhecidas, né? Então, realmente, você olhava assim, não tinha espaço. Mas, de qualquer forma, ao mesmo tempo que você olhava aquela prateleira, você via também que não tinha nada de diferente. Ela estava cheia de molho, de cima e embaixo, e todas as garrafas vermelhas. Não tinha diferencial de cor, não tinha diferencial de embalagem, não tinha assim muita coisa. Tinha um rótulo que era mais chamativo que o outro, uma marca que já era consagrada, mais famosa, né? Então, era isso que tinha há 15 anos atrás. Até que um dia, ele nem era, ele era comprador da loja, dono do supermercado, né? E ele falou assim, vem cá, eu vou te levar aqui na prateleira e eu vou te mostrar que não dá para pôr o seu produto, né? E aí aquilo, assim, naquele momento, eu entendi o que ele estava dizendo para mim. Tipo assim, ele não me falou isso, ele falou que estava cheio de molho, que não tinha espaço para o meu produto. Mas ao mesmo tempo, o que eu entendi que ele falou? Eu preciso de alguma coisa diferente, né? Eu preciso de alguma coisa diferente. Ele não falou isso, mas eu entendi isso, porque era tudo igual, né? E aí, a gente tem que entender uma coisa, nunca você pode perder aquela curiosidade da criança, quer perguntar o porquê de tudo, por que isso, por que aquilo, por que não pode, por que... É assim que a gente acaba desenvolvendo, entendendo o porquê das coisas, buscando uma solução, né? E aí eu falei assim, não, eu tenho que dar um jeito, né? Os produtos são todos parecidos, as pessoas estão confundindo os produtos, mas eu de qualquer maneira eu vou ter que dar um jeito, né? Por que as pessoas não estão comprando? Eu entendi que era porque a minha embalagem era igual dos outros, a cor do meu molho era igual dos outros, o meu rótulo era parecido com os outros, e minha marca era uma marca nova que estava acabando de chegar no mercado igual a todo mundo. Então, eu consegui identificar que esse era o principal problema naquele momento, né? Isso foi há 15 anos atrás. Aí a gente tem que sempre entender e buscar a resposta dos porquê, a resposta da solução dos problemas, né? Então, pega uma caneta e anota, porque se você pretende trabalhar com pimentas, tem 3 grupos principais de consumidores, né? Então, tem aqueles consumidores que gostam de molhos simples, tradicionais e baratinhos, né? É um tipo de consumidor que você tem que saber que ele existe. Tem consumidores de pimenta que, assim, não gostam da picância da pimenta, então eles preferem produtos praticamente de picância muito leve ou sem picância, né? Então, que são molhos mais saborosos, sem picância, e eles são mais condimentados, né? E também um terceiro grupo
que é apaixonado pelos molhos picantes, coloridos, diferentes, né? E naquele momento foi exatamente o que eu identifiquei. Era uma oportunidade, porque o mercado estava muito desabastecido, né, em relação a isso. Então a saída era o quê? A saída era fazer o que ninguém estava fazendo naquele momento, né? Aí eu fui procurar, aí eu falei assim, nossa, a gente tem tanta pimenta diferente, né? Nessa época, e como hoje ainda, tem muita produção de várias pimentas, as pimentas são coloridas, as pimentas têm aromas diferentes, tem picâncias, né, diferentes, né? E se a gente fizer uma combinação de pimentas, uma combinação de ingredientes, mudar a cor desse molho, né? Eu acho que tem uma saída para isso, a gente tem que fazer uma tentativa, né? E aí a gente falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o molho da pimenta cumari do Pará, né? Por que o molho da pimenta cumari do Pará? Porque ele era diferente de tudo que estava exposto nas prateleiras naquela época, né? E aí foi exatamente aqui nesse local, que é a nossa cozinha experimental, que a gente começou a pegar firme ali na realização dos testes e fazer a polpa das pimentas e fazer a combinação de ingredientes e ver a porcentagem de pimenta que colocava, como é que ia manter esse molho na cor amarela, como é que a gente ia manter a estabilidade dele para que ele ficasse bonito, sem separar. E aí, ó, foi um trabalho árduo, um trabalho bem, assim, intenso, mas que precisava ser feito, né? Aí, o que aconteceu? Depois ali de centenas de testes, a gente conseguiu chegar num produto muito diferente. A gente produz ele da mesma forma há 15 anos. E eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o molho da pimenta cumari do Pará. Então, como a gente pode perceber, aqui ó, ele preserva muito a cor, as características, o sabor, o aroma, a picância. A gente procurou prestar atenção em todos esses detalhes para que o consumidor tivesse uma boa experiência, né, com esse produto. Aí, quando eu tava com esse molho na mão, eu falei assim, eu preciso voltar lá naquele supermercado que falou para mim que não tinha nenhum espaço na prateleira e preciso mostrar isso aqui para ele, né? Vamos ver qual que vai ser a reação. Era uma tentativa, eu tinha que experimentar alguma coisa. Aí o que aconteceu? Eu voltei lá, só que eu voltei lá com uma caixinha desse molho aqui, ó, do molhinho amarelo, né? Aí ele virou para mim e falou assim, mas eu já conversei com você, eu falei que não tem espaço na prateleira, não vai dar pra gente colocar. Aí eu falei assim, pois é, mas eu vim aqui porque eu quero te apresentar um novo produto, né? E esse novo produto é um molho. Eu falei assim, pois é, aquele dia que você me mostrou a sua prateleira, eu vi que você tem, os molhos são todos vermelhos. E eu tô te apresentando aqui um molho amarelo, extremamente aromático, um molho com uma picância muito gostosa, muito intensa, e é isso que eu tô vendendo hoje. Eu tô vendendo esse produto e você não tem esse produto na sua prateleira. Aí quando ele olhou esse molho, ele se surpreendeu. Ele falou assim, disfarçou, né, mas se surpreendeu, falou assim, uai, é diferente, né? Ele parou, ficou pensando e falou assim, uai, eu acho que tem a possibilidade, né, da gente fazer um teste e experimentar, pra gente ver qual que vai ser a reação das pessoas, né? Como que vai ser esse retorno, né? Aí, o que aconteceu? Ele resolveu colocar 6 unidades dessa garrafinha na prateleira dele. Por isso que eu te falo, você não pode desanimar.
Se você vender 6 unidades, se você vender 12 unidades, seja grato a isso que você conseguiu. E continua procurando, continua buscando, que você vai encontrar com toda certeza, né? E aí eu voltei lá na próxima semana, para minha surpresa, o que tinha acontecido? Tinha vendido tudo. O que significa isso? Significa que as pessoas, o molho, ele conversou com o cliente. Então o cliente chegou na prateleira, ele viu algo muito diferente do que tinha ali, chamou a atenção e experimentou. E quando acontece isso, você nunca pode decepcionar o seu cliente, porque a coisa mais difícil que tem é a pessoa concordar e querer experimentar aquilo que você está oferecendo. Se a experiência dela for negativa, todo aquele trabalho, todo aquele empenho que você teve para fazer, né, com que a pessoa experimentasse, cai por terra. E aí acabou, você não tem outra chance. Então você tem que pensar em fazer algo que não decepciona quem está te dando aquela oportunidade, né? Então você não pode decepcionar a pessoa que está te dando aquela oportunidade naquele momento de aceitar, experimentar, levar, comprar, né? Apresentar para a família dele aquele produto. Então você tem que ter certeza daquilo que você está oferecendo, né? Tem que ser um produto bom, diferente, seguro, um preço adequado, né? Então são vários fatores que a gente tem que levar em consideração. E uma coisa que nunca pode perder de vista é que sempre dá para você fazer melhor. Sempre dá, sempre. É impossível a gente não conseguir fazer melhor. Sempre dá para fazer melhor. Então, entender o cliente, entender as necessidades do cliente, passa a ser o quê? Um divisor de águas no seu negócio, né? Em tudo ali que você está trabalhando. Então, não adianta você ser só um fazedor, né? Você tem que ter alguma estratégia de diferenciação. Ela pode ser simples, mas as pessoas gostam do que é bom, né? Você tem que entender isso. As pessoas gostam do que é bom. O que você gosta para você? É o que você está oferecendo para o outro? Então tenha sempre isso na sua mente, né? Então essa foi a história, foi aí a grande virada, né, do meu negócio com a criação desse molho. Aí depois, aí deu certo, sabe? A gente conseguiu colocar em várias lojas, né, em maiores quantidades. Aí a gente foi diversificando aí o nosso portfólio. Aí a gente começou a fazer um composto da pimenta cumari com o pequi. Então aí a gente fez o molho de pimenta cumari amarela com o pequi. Aí depois a gente passou para as conservas, né? Então aí você vai diversificando, aí a gente passou, aí viu que dava certo, que era um mercado onde as pessoas estavam procurando. Aí a gente fez molho verde, molho vermelho, molho laranja. Aí a gente foi pegando aí várias pimentas diferentes, fazendo combinações de cores, de sabores, e aí foi criando aí um portfólio de produtos, né? E como a gente pode observar aqui nessa foto, olha como ficou a prateleira, não tinha espaço para a gente colocar o produto, né? Aí, quando teve uma diversificação de cor, de sabor, né? O que aconteceu? Aí ficou com essa apresentação. Então não era só um molho vermelho, né? Então ficou uma prateleira colorida, chamativa,
Então, tudo isso contribuiu para que a gente conseguisse a desenvolver o nosso negócio e a continuar vivendo dele, que é vivendo de pimentas. E é isso que eu faço até hoje. Eu vivo de vender pimentas, molhos, conservas, geleias, misturas, antepassos, pimenta desidratada, tudo relacionado a pimentas, né? Aí, agora eu vou falar um pouco, só para você ter uma ideia do que é a pimenta cumari do Pará, né? A pimenta cumari do Pará, ela é uma pimenta muito pequena, né? E quais são os principais fatores, os principais parâmetros que são importantes na qualidade das pimentas? Primeiro é o aroma, né? O aroma, ele é muito importante na qualidade das pimentas. Se você estivesse aqui, vocês iam entender o que é o aroma da pimenta cumari do Pará. Isso aqui tá extremamente perfumado. Ela tem uma combinação ali de compostos voláteis, frutados, marcante, que assim estimula demais o apetite, né? Quando você tá perto aqui, o ambiente está todo perfumado. Outra coisa que é um parâmetro de qualidade das pimentas é a cor, né? No caso da pimenta cumari do Pará, a cor dela, a gente vê aqui que é uma cor amarela, uma cor bem intensa, uma cor chamativa, né? Ela é muito bonita, essa pimenta. E um dos principais parâmetros que são levados em consideração em relação à qualidade das pimentas é a pungência. O que é a pungência? A pungência é aquela picância, aquele ardor, né, da pimenta. E de onde vem essa picância? Essa picância, ela vem de uma série de fitoquímicos que são chamados os capsaicinoides, né? E os principais são a capsaicina e a dihidrocapsaicina, que juntas elas correspondem a 90% de todos os capsaicinoides da pimenta. E isso é determinado geneticamente, né? E a pimenta cumari do Pará, né? Ela é uma pimenta da família das Solanaceae, né? Que é a mesma família lá da berinjela, né? O gênero dessa pimenta é o gênero Capsicum, né? Lembra lá do vídeo da história das pimentas? De onde vem o Capsicum? O gênero Capsicum. Ele vem a origem dele é de onde? Das Américas, né? Principalmente da América Central, América do Sul, da Bacia Amazônica. E essa pimenta cumari do Pará, ela foi selecionada pelos povos nativos, né? Que são os indígenas. E a espécie dela, qual que é? Ela é da espécie chinense, né? Só lembrando, lembra daquela aula da Capsicum chinense? Toda pimenta Capsicum chinense, ela tem o quê? Ela tem um estreitamento anelar entre o pedúnculo e o cálice. E isso acontece em todas as pimentas do gênero Capsicum chinense. E uma característica comum dessa pimenta, aqui ó, só para vocês entenderem, né? E uma característica aí muito comum dessa pimenta, que é comum a todas elas, é que todas as pimentas da espécie Capsicum chinense são extremamente aromáticas. Ela tem uma combinação de compostos extremamente aromáticos. Todas são aromáticas. E o que diferencia elas? A picância. Então tem pimenta que não tem picância e tem pimenta extremamente picante, mas todas elas desse gênero, elas são aromáticas, perfumadas, né? E
e é uma característica muito comum, por isso elas são muito... por isso que elas foram aí muito selecionadas, né, pelos indígenas, né? Agora eu vou mostrar aqui para vocês um pé de pimenta. Esse aqui foi lá na roça da Luciana. Ela planta a pimenta com o marido Pará. Daí a gente tirou umas fotos, né? E para mostrar, né, do pé de pimenta. Então você vê assim que ela produz uma grande quantidade de pimentas, né? A gente pode observar ali no pé. Aonde a gente tem esse círculo vermelho é para mostrar que em cada nó ali da pimenta dá de 2 ou mais frutos. Então ela tem uma produtividade muito alta, né? Porque dá muita pimenta, apesar dela ser pequena, mas ela produz muita pimenta, né? A gente pode observar na planta que os pedicelos, eles são todos eretos, né? São todos assim apontados para cima, né? As pimentas ficam tudo em pezinho assim. O fruto dela, a característica dele é um fruto ovalado, né? Ele é um fruto cilíndrico, ovalado. Eu já falei do aroma dela, que é um aroma marcante, frutado, intenso, né? E também da picância, que ela tem uma picância bastante elevada. Então, quando a gente colhe a pimenta com o marido Pará, ela é colhida quando ela está nesse ponto aqui de maturação. Quando as pimentas estão amarelinhas, né, com uma cor bem intensa, esse é o principal fator que é levado em consideração para realizar a colheita dessa pimenta. De uma maneira geral, é um aspecto visual mesmo que identifica quando está na hora ali de colher, né? Agora aqui, vamos lá. Aqui eu fiz um corte da pimenta e coloquei num papel milimetrado. Para quê? Para que você entenda que a anatomia da pimenta, ela é praticamente a mesma, né? Então, o que a gente consegue observar aqui? A gente consegue observar a região central aqui, a placenta, as sementes, elas são aderidas na placenta, ela tem a parede, né? A parede da pimenta. E como a gente pode observar, a pimenta com marido Pará, ela é uma pimenta pequena, né? Então, como a gente identifica isso? Aqui é só para exemplificar. Olha como fica o pé de pimenta quando ele está carregado, né? A gente vê aqui, ó, uma quantidade enorme de pimenta. Então, você senta ali para você colher, você colhe muita, é muita pimenta mesmo, né? Aqui tem um estudo que demonstra o quê? Ele vai demonstrar a produtividade da pimenta com marido Pará. Por que é importante isso? Para você ter uma ideia, para fazer o planejamento da sua cultura. Por quê? Porque ela produz muita pimenta. Então você tem que organizar, dividir os lotes, tudo direitinho, para que elas tenham um processo de produção alternado e que você consiga colher tudo aquilo que você plantou. Só para você ter uma ideia, nesse estudo, ele foi realizado num período de 9 semanas. Então, são 2 meses mais 1 semana. Qual foi a produtividade média da pimenta com marido Pará? Como a gente consegue observar aqui no gráfico, ó, ela foi de 6.000 quilos por hectare. E ela é uma pimenta hoje que ninguém vende essa pimenta por menos de R$15 o quilo.
Então faz as contas aí, 6.000 quilos em 1 hectare vezes R$15 é mais ou menos a quantidade de dinheiro, né, que produz aí em 9 semanas, produzindo pimenta cumari do Pará. Então é um bom negócio, né? Agora aqui, anatomia da pimenta. A pimenta cumari, como eu já falei, ela é uma pimenta pequena, o comprimento dela, como a gente vê aqui nessa figura, ela tem de 15 a 18 milímetros, né? Essa daqui é uma dessas que eu fotografei. Então a gente consegue observar aqui, ó, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então ela tem de 15 a 18 milímetros. O que é isso? É 1,5 centímetro, 1,8 centímetros. O diâmetro dessa pimenta ela é em torno de 10 a 12 milímetros, quer dizer, 1 centímetro mais um pouquinho, né? A espessura da casca é uma espessura muito fina, né? Ela tem cerca de 1,8 milímetros de espessura, não chega a 2 milímetros a espessura da casca, né? E qual é o peso da pimenta? Essa pimenta, cada 100 unidades, pesa cerca de 98 gramas. Então tá bem próximo ali de 1 grama por cada pimenta, né? A média aí, mais ou menos, o peso fica bem próximo de 1 grama por unidade de fruto, né? Então, a pimenta, ela é de grande importância para a agricultura, principalmente para a agricultura familiar. Eu acho que ela tem uma boa integração aí com a agroindústria. E o mais importante é principalmente assim, você identificar onde é possível agregar valor no produto. E como que você consegue agregar valor no seu produto? Através do processamento, da aplicação da tecnologia, né? Dessa forma que a gente consegue vender melhor o produto, consegue identificar quem é que fez, né? Então, assim, quando a gente analisa essa pimenta, a gente fala assim, nossa, mas ela é muito pequena, a parede é muito fina, né? Ela não é uma pimenta assim, ela é muito diferente da jalapeno, que é uma pimenta que tem aptidão para molho, ela é própria para isso. Só que, apesar dela ser pequena, ela tem características marcantes, intensas, que em pequenas quantidades no seu molho, ela é capaz de produzir um produto intenso de sabor, de picância, de cor, né? Então, com testes, a gente acabou descobrindo que essa pimenta, ela tem aptidão para a produção de molhos. E foi isso que a gente fez. Então, acredita em você, acredita no seu negócio, faça diferente, se identifica, põe a sua marca. Sabe por quê? Eu coloquei uma frase aqui e eu acho que é muito importante. Sempre é possível a gente fazer acontecer de onde você está, não importa se você está numa cidade grande, se você está no interior, não importa. É possível você fazer acontecer onde você está. E nunca permita perder o quê? O brilho dos olhos, aquela vontade, né, de fazer, de realizar, de construir. Nunca deixa perder isso de vista, né? E aí também a sua paixão, né? Você gosta, vai atrás, enfrenta, é a sua escolha. A gente tem que assumir as escolhas que a gente faz. Isso é uma das coisas mais importantes e que dá paz na gente, né? Então, confia e acredita nas suas escolhas. Eu agradeço muito de você ter chegado até aqui, de ter assistido mais um vídeo nosso.
E a gente vai estar preparando aí vários conteúdos sobre pimenta e vamos desenvolver esse negócio. Eu vou ficando por aqui e vou mandar um grande abraço para vocês e até a próxima. Eu espero por aqui. Um beijão. Tchau, tchau.